Boa noite. Estamos iniciando em breves minutos a nossa atividade programada para as quartas-feiras às 20 horas. A atividade é uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, denomina-se Preces e Irradiações. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentamos a todos que aqui estão chegando, formando assim um grupo de almas queridas, colocando-se à disposição de Jesus para esse encontro saudável, libertador, com a assistência e o amparo dos benfeitores de nossa casa espírita e de cada um de nós próprios. Aguardemos, apreciando a música de Mozart. São 20 horas, vamos dar início realizando a prece que nos permite conectar com esses benfeitores, estabelecendo esta união entre o plano físico e o plano espiritual. Tocados pela tua mensagem, quando tu informas que deveríamos amar uns aos outros como nós poderíamos amar a nós mesmos. Viemos ter contigo através deste momento, rogando a permissão para darmos início a esta atividade sob a assistência espiritual dos benfeitores, que tu destacou para estar conosco, onde estivermos neste instante. Também do plano espiritual, estamos contando com o nosso anjo de guarda, ou o espírito protetor de cada um de nós. E demais espíritos amigos, que também na solidariedade, é porque precisam da assistência espiritual e também da realização da doação de si, como nós outros unimos-nos neste grande momento, estabelecendo essa união entre o plano físico e o plano espiritual,
inundando os nossos corações de vibrações fraternais. Assim, iniciamos a atividade de preces e radiações programada para hoje. Vamos fazer a leitura do Evangelho. O item é o 3 e que está no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E esse subtítulo está assim estabelecido: o de que precisa o espírito para ser salvo? Então esse item 3 diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta para a felicidade futura. Esse texto ainda continua por mais um pouco, e aqueles que desejarem aprofundar, capítulo 15, item 3. Mas importa que nessa leitura temos ali a receita, o indicativo para a nossa felicidade, para a nossa salvação também. Ali está todos os ensinamentos do Cristo para que nós outros, conhecendo-os, possamos colocar em prática em nossa própria vida. Caridade. Caridade para com todos, para conosco mesmo. Porque caridade para conosco mesmo é um exercício de auto-amor. Amar o nosso próximo é amar também a nós mesmos. Porque toda vez que eu me melhoro, eu tenho condições de melhorar as minhas relações com o próximo. Perdoar, ser humilde, brando, pacífico. São as regras exemplificadas pelo Mestre e que ficou para a humanidade a fim de que nós tivéssemos o indicativo seguro de como realizar as nossas tarefas, desenvolver o nosso autoconhecimento, praticar a caridade, fazer o bem sem ostentação, enfim, como hoje. Aqui, cada um de nós está presente para fazer também uma doação, embora possamos não ter essa consciência. Talvez muitos de nós que aqui estamos viemos para adquirir bênçãos para nós mesmos. Não importa. Não importa se viemos com essa intenção. Porque até mesmo com essa intenção de buscar bênçãos para nós mesmos, nós, em sendo abençoados, nos capacitamos para também abençoar os outros.
É uma corrente que se estabelece onde nós só somos somente um elo transmissor, não um elo final. Recebemos, mas também doamos. E o gesto de estarmos presentes, fazendo uma oração pelos nossos irmãos em necessidade, demonstra que já estamos dominando um pouco o nosso egoísmo e o nosso orgulho, trabalhando a humildade, a caridade. Sejam bem-vindos. Aqui estamos, em nome de Jesus, sendo assistidos por esses benfeitores, destacados por Ele, para estarem conosco, unindo as nossas vibrações, os nossos sentimentos, em prol de uma causa comum e nobre. Vamos à irradiação. Por gentileza, acompanhe-me. E aqueles que desejarem uma água magnetizada, deixem-a exposta, para que no final nós possamos pedir aos benfeitores para magnetizar esta água. Mestre, todos os dias temos oportunidades de estar contigo, mas nem sempre estamos. Nem sempre nos lembramos de ti. Nem sempre meditamos em tuas preciosas lições. Também não as praticamos tanto quanto tu nos ensinou a praticá-las. Mas tudo isto é o exercício para o desenvolvimento de virtudes futuras. O não se lembrar, o não se recordar, o não fazer, são hábitos que ainda precisam ser modificados pela sua prática sistemática. E estabelecemos esse horário e esse dia da semana para fazer um ato de doação. Uma doação que sai do nosso coração, dos nossos mais nobres sentimentos, disponibilizando-os para as criaturas em necessidade. E esses benfeitores que foram destacados para estarem conosco, recolhem esses sentimentos, essas vibrações, para serem distribuídas àqueles a quem estes benfeitores selecionaram no dia de hoje. Mas de uma forma geral, mestre, estamos te pedindo pelas criaturas que desencarnaram há pouco. Elas estão em transição para o mundo espiritual. Ainda sofrem o efeito da perturbação natural pela mudança de campo vibratório e do afloramento de suas consciências. Precisam da assistência, do acolhimento. E nós outros que aqui ficamos, acolhemos-as carinhosamente. Estendemos os nossos braços e dizemos a elas: tenham confiança, tenham paciência e aguarde, porque tudo tende à normalidade. Pedimos aos benfeitores para assistir também os familiares destes que desencarnaram há pouco. Eles ficaram saudosos, chorosos, pela ausência física. Esquecemos nós que aqui ficamos que o nosso ente querido também estava ansiosamente sendo aguardado no plano espiritual pelos seus demais familiares. A família espiritual. E é natural que eles, em se alegrando, nós também possamos nos alegrar, porque eles estão em estado de felicidade. Pedimos pelos que desencarnaram de forma violenta, abruptamente outros,
eles não tiveram um tempo prévio para se prepararem. E suas vidas interrompidas dessa forma, a vida física, lhes causa uma perturbação um tanto quanto maior ainda. Naturalmente que os amados que aqui ficam, surpresos pelo inusitado, também têm as suas dores aumentadas pela inesperada fatalidade. Tenhas pena de nós, Mestre Compaixão. Quero te pedir, pelos nossos irmãos que estão enfermos do corpo, da mente, do espírito. Estejam eles onde estiverem, que sejam assistidos por esses nobres amigos. E cada um de nós pode até se lembrar desse ou daquele enfermo conhecido, ou que tenham nos solicitado preces por eles. É este o momento de trazê-los à nossa lembrança. Eles serão assistidos. Senhor, acalme os familiares destes enfermos. Que eles possam enfrentar essa quadra da vida com tranquilidade, para bem colaborar com o seu ente querido enfermo, demonstrando confiança, esperança, alegria, animando assim aquele que está desvitalizado, com as suas imunidades baixas. Talvez a sua esperança seja dúbia e fraca. Precisamos nós outros realimentá-los. Quero te pedir também pelos nossos irmãos que cometeram suicídio. Na vã tentativa de livrar-se da dor, do sofrimento, da aflição, exterminaram a vida no corpo físico, mas não exterminaram a vida, porque imortal somos todos nós. Muitos ainda não se deram conta do acontecido. Cristalizaram-se naquele momento, mas precisam despertar. Que esse despertar seja suave tanto quanto seja possível. Que a assistência destes nobres amigos encarregados de recepcioná-los seja por eles percebida. Eles não estão sós. Embora muitos possam ter tirado a vida por acharem-se em solidão, mas a divindade jamais nos deixa na solidão, porque solidária ela é a todos nós. Ó Senhor, quantas dores ainda precisamos experimentar na face desse planeta para despertar. Oramos pelos nossos irmãos que são suicidas, repetitivos, contumazes, pois que de encarnação em encarnação repetem o ato
E eles estando agora reencarnados, pedimos a Ti a assistência, para que eles possam superar esses obstáculos naturais, vencerem e também vencerem-se a si mesmos. Por outro lado, temos um sem número de irmãos nossos com ideações suicidas. Outros estão em planejamento e alguns outros estão tentando o suicídio neste exato instante. Vamos socorrê-los. Peço-te a Ti, Mestre, que uma alma querida possa se acercar desta criatura e envolvê-la em um abraço, em um olhar, em uma atenção, a fim de que ela se sinta acolhida e perceba que ela não está só, que pode dividir os seus momentos de angústia, de tristeza, de infelicidade com alguém que ali está solidariamente presente. Venho te pedir também pelos nossos irmãos que, não conhecendo a vida futura, a imortalidade do ser, cometem abortos delituosos. Eles não sabem, Mestre, perdoe. Despertarão um dia, e nesse dia lá estará a nossa prece a favor deles, a fim de que sintam-se encorajados a retomar do ponto onde pararam e darem continuidade no seu reajuste com a lei. Eles não pensaram no ser que chega para a reencarnação. Tinham seus olhos voltados muito mais para si do que para o outro. É a percepção deles. Há aqueles que foram abortados. Nós também envolvemos nessas vibrações amorosas, para que eles sintam-se acolhidos. Acolhidos por todos nós, para dizer a eles que, além daquela mãe, daquele pai, ele tem todos nós juntos, para nos tornar também pais e mães. Porque os estamos envolvendo nesse gesto amoroso, a fim de que não reste nestes irmãos desejo de ódio, de vingança ou de raiva. Te suplicamos também a assistência aos nossos irmãos escravizados pelas drogas, pelos seus escravocratas, aqueles que traficam, que fabricam e que plantam. Eles também não sabem o que estão fazendo. Suas relações se dão estritamente no campo da materialidade. Cogitam do mundo espiritual. Outros porque tentando aliviar uma aflição, uma dor, um dissabor, uma contrariedade, buscou a fuga aprisionadora da droga. Seus familiares, os amigos, a sociedade, como todos nós, sentimos
as dores, o sofrimento, a angústia que nossos irmãos aprisionados pelas drogas sentem. É uma sede que não pode ser acalmada. É como água salgada. Quero te pedir, Mestre, pelos nossos irmãos que enfeixaram em suas mãos as ações maléficas. Oramos pelos maus, não que sejam criaturas más, mas porque eles, em desconhecendo o bem, só conhecem o mal. Despertarão um dia, e nesse dia que despertarem, eles se alegrarão, porque alguém em algum momento orou por eles, pedindo, suplicando ao Pai misericordioso que envie mensagens esclarecedoras e despertadoras para que o nosso irmão hoje no mal possa mudar para o bem. Oramos pelas vítimas destes, porque muitos ainda há, Mestre, tocados pelo egoísmo e pelo orgulho, sentem-se altamente feridos pelas ações nefastas que sofreram e não cogitam em perdoar. Pelo contrário, perdoe. Queremos te pedir pelas famílias de toda a humanidade, pelos que estão chegando numa encarnação ou numa reencarnação ao seio da sociedade humana terrestre. Que eles aqui sejam bem recepcionados. Te pedimos pelos que estão passando por angústias, por aflições, por dissabores, experimentando enfermidades. Quero te pedir pelos que estão sendo violentados pela violência ainda do homem beligerante. Tenhas misericórdia. Quantas guerras, quantas vidas ceifadas para satisfazer desejos de poder. Tenhas misericórdia, Mestre, de todos nós. E nesta hora, lembramos dos nossos irmãos que estão em necessidades. Os nossos amados, os que já voltaram à pátria espiritual, os que ainda estão conosco. Oramos também, Mestre, e pedimos que estes benfeitores recolham as nossas preces para disponibilizar a todos aqueles a quem estivermos pensando nesse instante, ou que tenhamos os seus nomes apontados em nossas anotações, sejam de forma particular ou nas casas espíritas. Te suplicamos também pelos governantes de nosso planeta, dos países, das suas divisões políticas, geográficas. Eles têm sobre seus ombros grandes responsabilidades. Não importa se estão certos ou equivocados sob a nossa ótica. Importa que eles
detém em si o mandato que outorgamos. Quero te pedir pelo nosso lar. E o benfeitor que está conosco, junto com o nosso Espírito protetor, possamos mentalmente visitar todos os cômodos de nosso lar. Vamos percorrendo um a um, realizando a sua harmonização, a sua asepsia, atendendo os encarnados, os desencarnados. E pedimos a esses benfeitores que possam encaminhar os desencarnados que não necessitam permanecer em nosso lar. Que eles possam ser assistidos nas casas espíritas, nos templos religiosos. Assim, em estabelecendo esta harmonia em nosso lar, que reflui e esparce luminescências, pedimos que sejamos cada um de nós presentes, atendidos em nossas próprias necessidades espirituais, banhando-nos em vibrações fluídicas de grandes benefícios, atendendo a nossa economia espiritual e material, o nosso precioso corpo físico, tão necessitado de energias salutares, energias sutis, que somente estes benfeitores possuem a capacidade de transmiti-las a nós. Magnetizando as águas também. Assim, envolvidos nesse clima de harmonia, de paz, de serenidade e, sobretudo, de alegria, por termos, nesta meia hora dedicada à prece, ter estabelecido uma vibração um pouco mais elevada na face desse planeta. Obrigado, Mestre, por teres confiado em nós. Obrigado, Pai de amor e caridade. Supremo Criador, aqui nós, teus filhos, olhando os olhos amoráveis de Jesus e envoltos em seus braços, possamos dizer: Pai, pela vida, obrigado. Seja a vida que for, muito obrigado. Assim seja. Finalizamos assim a nossa atividade de preces e radiações, convidando-os para amanhã, às 9 horas, em ponto, nessa mesma plataforma, para o momento de ação que realizamos todos os dias, às 9 horas em ponto. Fiquemos na paz do Senhor, nas bênçãos do Cristo, e envolvidos pelas vibrações fluídicas desses benfeitores, para que a nossa noite de sono fisiológico seja de grande recuperação. Até amanhã, uma boa noite
e agradecemos do fundo do nosso coração a participação de todos vós que realizaram essa pequena doação para atender a muitos de nós outros. Assim, até lá.